Turma do bem, turma fiel, difícil, hein? Deixamos escapar uma grande oportunidade de vencer o Internacional e assumir a vice-liderança do campeonato. Mas o problema já começa quando a gente vê a escalação do time. Quando parece que a gente vai ter uma sequência, né, de manter o time base, né? Aí, quando a gente olha a escalação, vê vários desfalques. Aliás, realmente é um mistério que precisa ser explicado, mas não é explicado, porque tem muita coisa que fica blindada aí, a torcida, que é quem sustenta o time, a razão de ser do time, fica sem saber o que realmente acontece. O que está acontecendo? A pré-temporada do Silvinho, do Flavinho foi mal feita? E jogadores estouram? A comissão técnica do VP, os preparadores físicos do Vitor Pereira forçam demais e estouram jogadores? Porque não é possível a quantidade de contusões e contusões musculares, desconfortos, edemas e coisas do tipo que os jogadores sofrem. Aí você vê lá na comunicação oficial do Corinthians, fala que o edema do Renato Augusto foi por pancada, ou o edema de um outro também foi por pancada. Mas olha, é bem complicado, é bem difícil. E principalmente é complicado e difícil porque o nosso elenco foi pessimamente montado por essa fraquíssima diretoria que o Corinthians tem. Fraquíssima para dizer o mínimo, fraquíssima é um elogio para esse pessoal. Talvez eu tivesse que usar outros adjetivos, mas não posso usar, né? Porque sabe como é. Aliás, abrindo aqui um parênteses aqui, foi desanimador ver, né, na festa de aniversário do Corinthians, né, os diretores do Corinthians, né, o nível de gente que dirige o Corinthians. Né. Quando você vê ali subir no palco lá, aqueles diretores, você fala, meu Deus, vai ser difícil o Corinthians assumir a sua posição de liderança no futebol brasileiro com esse pessoalzinho que está lá. É lamentável. Né? Você vê aquela panela, aquele clube de amigos, e o que é pior, né? Um clube de amigos incompetentes. Então, com o elenco pessimamente montado por essa péssima diretoria, né? Quando machucam os jogadores essenciais, a gente não tem banco. Então você já tem que começar o jogo com o Ramiro. Ah, mas então podia colocar outro lugar do Ramiro. Vai colocar quem no lugar do Ramiro? O Rony, que entrou no segundo tempo, que segundo um dos meus filhos é um Ramiro mais jovem. Não dá, não dá. Mais um problema sério de desatenção no início do jogo, mais um jogo em que nós já começamos perdendo de 1-0, tomando gol em 1 minuto. O time se supera, joga bem no primeiro tempo, a meu ver, vira a partida, né? Nos dá esse gostinho especial de ver Yuri Alberto fazendo gol contra o Inter, depois de toda a celeuma que causou o retorno dele ao Corinthians e não ao time gaúcho. Aí quando a gente faz 2-1, o Inter vem para cima, né, a gente sofre até no primeiro tempo, mas temos a bola do jogo, né, a famosa bola do jogo, que é aquela bola em que você tem que fazer o gol, se você faz o gol você praticamente mata o jogo, que foi o último lance do primeiro tempo. E foi interessante, né? Às vezes o excesso de companheirismo também prejudica, porque o Gustavo Mosquito limpa para a perna esquerda num lance idêntico se eu não me engano, contra o Botafogo. Ele fez um gol exatamente igual, até um pouco mais, até de longe, né? Que é cortar de esquerda e bater chapado no canto. Ele podia fazer isso, mas preferiu passar pro Roger Guedes, que deveria ter batido de primeira, né? O gramado do Corinthians é um tapete, possibilita isso. Se fosse um campo ruim, a bola vem toda quicando, você tem que dominar, né? Mas no caso não precisava, era só bater de chapa de primeira, mas ele dominou e foi calçado e perdemos ali a bola do jogo. E no segundo tempo, aí o Vitor Pereira também demonstra talvez um dos seus principais defeitos como treinador até aqui no Corinthians, que é substituir mal. Ele mexe muito mal. Eu não lembro de um jogo em que o VP tenha feito alterações no decorrer da partida e que tenha feito o time melhorar substancialmente. Né? Agora, lógico, ele mexe mal também, porque
as opções são muito fracas. Nosso banco é muito fraco. Então, o elenco é fraco porque quando precisa substituir para começar o jogo, você precisa lançar a mão de um Ramiro. E quando, durante o jogo, você vai substituir, você tem Matheus Vital, que até não entrou mal hoje para mim. Não foi... Ele até deu um tapa bom lá pro Yuri Alberto, mas que estava sozinho ali, não conseguiu fazer o gol, mas... Quando eu falo que entrou bem, é que para minha expectativa até que ele foi bem. Achava que ele iria pior do que foi, né? E aí você coloca Matheus Vital, você coloca Rony, né? Você coloca Cantilho. E o único jogador, o único atacante que a gente tinha no banco era o Giovani, né? Não tinha outro atacante no banco. Nosso banco era um misto de zagueiros medíocres, com meio-campistas ruins e um atacante medíocre. Esse é o nosso banco de reservas. Você olha para o banco dos caras, você tinha um Alan Patrick que definiu o jogo. Talvez poderia até ter começado como titular, né? E eles têm opções, eles vão colocando ali jogadores, aquele outro alemão também, que parece garçom de churrascaria, que eu esqueci o nome, Pedro, acho que E aí eles têm jogadores ali que o elenco deles é melhor que o nosso. Então, ao mesmo tempo em que eu critico o Vitor Pereira pelas substituições, né, que talvez não no sentido de quem ele colocou, mas a maneira como ele mexeu no time, né? Talvez poderia ter talvez mantido o Mosquito para tentar um lançamento, com o Cantilho lançando para o Mosquito em profundidade, talvez mexer nas peças sem precisar lançar mão dos jogadores do banco de reservas. Não sei se o Juliano, por estar voltando de uma enfermidade pulmonar, se ele não aguentou, mas até não estava mal no jogo. O Juliano, até para minha surpresa também, acabou se desempenhando um bom papel. E a verdade é que o empate acabou ainda sendo bom para nós pelo que foi o segundo tempo. Poderíamos ter matado no primeiro tempo, ter saído do primeiro tempo com 3-1, mas no segundo tempo o Inter poderia até ter vencido a partida. O Cássio fez uma ou duas defesas importantes e nós demos o primeiro chute a gol aos 40 do segundo tempo, né? Que foi essa jogada do Vital para o Yuri Alberto. As notas. Cássio, mais uma vez, bem, não teve culpa nos gols, ainda fez boas defesas, nota 7,5 para o Cássio. Fagner discreto, enquanto esteve em campo, nota 6. Rafael Ramos entrou, mesmo machucado, ele teve um lance importante ali, que poderia, foi até o último lance dele no jogo, ele conseguiu ainda interromper um chute de dentro da área do jogador do Inter, então pela dedicação também, 6 para o Rafael Ramos, pelo pouco tempo que jogou, 6 também para o Bruno Mendes, também pela dedicação. Nosso meu de zaga não esteve bem, Balbuena até agora não tem sido aquele Balbuena da primeira passagem pelo Corinthians, nota 6, Gilmar hoje, 5,5, lento, dou 5,5, daria até 5, dou 2,5 a mais porque ele conseguiu ali desviar um chute do jogador do Inter, do alemão, se não me engano, ou do outro alemão lá, o Pedro lá, da churrascaria, e o Cássio ainda fez uma grande defesa. Fábio Santos, 6 com boa vontade pela história dele. No meio de campo nós tivemos Ramiro é difícil, né? É muito difícil ver o Ramiro em campo com a nossa camisa. Ela nota 2 para o Ramiro. Aí Fausto Vera também não esteve bem hoje, perdeu algumas situações no domínio de bola que poderia ter gerado o gol do Inter. 5,5 para o Fausto Vera, 6 para o Juliano. Gustavo Silva não esteve bem hoje, deu passe para o Roger Guedes, poderia ter saído o terceiro gol, mas não esteve bem.
mas é um jogador que sempre a gente espera que, enquanto estiver em campo, pode ali dar uma arrancada, um passe, um cruzamento. Nota 6 para o Mosquito. Yuri Alberto, ao meu ver, o melhor do time, pelo gol e pela movimentação, pela vontade, pela dedicação. Então ali, ele e Cássio, os melhores do Corinthians. 7,5 para o Yuri Alberto. E o Roger Guedes, né, estava jogando bem, né? Mas infelizmente perdeu ali a bola do jogo. Eu deixo o Roger Guedes com 6,5. Para os jogadores que entraram, não dou nota nenhuma, não merecem nota, não fizeram por merecer. E agora vamos enfrentar o São Paulo Futebol Clube, domingo no Morumbi, mais uma semana de trabalho. Vitor Pereira, que tanto falava que precisava de semana para trabalhar, teve uma semana agora e realmente não vi nada de novo, nem a famosa intensidade que ele disse desde quando chegou ao Corinthians, que ele quer um time intenso. O time estava descansado, não conseguiu colocar essa intensidade em campo. E esperamos aí que, pelo menos essa semana, o time possa melhorar, jogar um futebol mais compacto, mais intenso, porque vai precisar. Porque lá, assim, o time dos caras é horrível, o time dos caras é fraco, o técnico muito fraco, o técnico do São Paulo, mas contra o Corinthians eles vão querer ganhar. Né? Então nós também temos que jogar, pelo menos com um pouco mais de dedicação e força, né? Porque o time também, mais esse detalhe, né? Morre no segundo tempo. Vamos em frente, uma boa semana para todos, aquele abraço.